Olá, pessoal. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, a People Tech que há 15 anos já nasceu 100% remota. Como vocês já sabem, não queremos ser guru de nada, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências profissionais. E hoje eu estou aqui com o Júlio Geger, meu amigão de longa data, que com passagens por Localweb, Gympass, TotalPass. Seja muito bem-vindo, Júlio. Como você já sabe, eu vou querer saber um pouquinho sobre seus valores. Mergulhão, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da história. Valores é um problema. E eu não sei se todo mundo sabe, você manda uma lista antes com alguns valores para a gente começar já a discussão. Achei sensacional. Obrigado pela lista. E realmente fez pensar muito. Eu não tinha essa ordenação e priorização clara de valores. Cara, a primeira coisa que me vem à cabeça de todos os valores, de todos os lugares que eu já trabalhei, da minha casa, família, amigos, acho que o primeiro é segurança. E segurança em todos os aspectos. É a segurança psicológica, é uma segurança financeira, é segurança para a gente poder ser quem a gente quer ser. Então, esse para mim é disparado, até ele desenrola os outros elementos, os outros valores que você mandou, que mesmo eu ouvi por aí. Então, eu começaria com segurança de todos os outros, viu? E vou continuando aqui. Acho que depois de segurança, tem um que para mim é muito importante. Aí é pessoal mesmo, é o que eu entendo ser super relevante para mim, que é realização. Eu acho que a gente conseguir fazer coisas na vida é muito legal. E, de novo, tem a ver com a vida profissional, mas tem a ver com a nossa vida em geral. Então, poder concluir coisas. Então, realização, conclusão é super, super legal e importante. E vou te falar que tem um terceiro, para mim, também tão importante quanto esses, que é a liberdade. E eu gostei do texto que eu li sobre liberdade, que é o oposto da liberdade. Quando a gente fala de prisão, ceifar, as pessoas não podem fazer coisas. Então, o oposto da liberdade é super perigoso. Eu acho que liberdade é super, super importante como um valor de vida. Então, eu colocaria junto com segurança, realização, essa parte de liberdade também. Boa. Pô, muito legal. Pô, fico feliz que você tenha gostado da lista. É uma lista que eu já uso há alguns anos e é um compilado que eu fui pegando da internet, mas teve uma galera massa que me ensinou isso, que foi da Orgânica, uma empresa de consultoria, vários tipos de consultoria, mas de cultura corporativa. E eles têm um exercício similar a esse que você viu, né? E foi com eles que eu falei, putz, isso aqui faz toda a diferença, né? E hoje eu utilizo essa lista assim para fazer entrevistas, né? Então, quando eu vou conversar com alguém pela primeira vez, vou fazer uma entrevista, eu pego essa lista e apresento para a pessoa e falo, vamos lá conversar aqui sobre seus valores, porque aí acaba se conectando com os meus e eventualmente se conecta também, com os da empresa. No caso da Impulso, são parte e reflexo da minha, né? E, nossa, muito bom os teus valores, porque eu conecto muito com eles. E segurança, você falou vários tipos de segurança, né? Começa a dar alguns exemplos aí do que você falou. Falou segurança financeira, psicológica. Eu tenho um exemplo meu sobre segurança financeira, eu quero te contar. Mas fala primeiro você. Cara, segurança, eu vou dar um exemplo no trabalho que é muito comum para todo mundo. Eu vou tentar abrir a cabeça. Mais do que o que as pessoas falam de, preciso ter um ambiente seguro. Na prática, as pessoas vão trabalhar todos os dias, seja remoto, seja presencial, mas elas vão trabalhar na expectativa de que isso dure muito tempo. Ninguém vai trabalhar achando que é o último dia e que acabou a relação ali. Então a segurança, ela tá nessa relação, também tá nessa relação. Ou seja, a pessoa não ficar preocupada todo dia, o tempo todo, do o que será que vai acontecer. Então a gente consegue um ambiente seguro através de muitas técnicas. Por exemplo, transparência, comunicação, alinhamento de expectativas. Então, acho que a segurança no trabalho ela vem de muitas formas. E aí eu acho que cada empresa vai ter a sua forma de trazer, cada pessoa vai ter a sua forma. Mas segurança vem desses pequenos detalhes do dia a dia. A segurança que eu digo financeira é, será que a pessoa está sendo bem remunerada, de forma adequada, e ela não vai ter uma surpresa no mês que vem? Eu falei, por exemplo, a pessoa quer ter perenidade no trabalho.
será que vai perder o emprego semana que vem? Não poderia ser uma surpresa para a pessoa. Ela deveria estar recebendo comunicações e feedbacks o tempo todo. E isso dá segurança de que a pessoa está num bom caminho, está num caminho que faz sentido para ela e para o ambiente dela. Então, isso, por exemplo, como segurança financeira, uma segurança do trabalho. Eu comentei segurança psicológica. A gente fala muito nos últimos anos sobre pressões, que sempre teve no trabalho, né? Mas a gente tem falado muito sobre burnout. Então, a segurança psicológica eu entendo como: será que a pessoa está num ambiente que é saudável e que ela não vai ter uma pressão além do que ela deveria? Será que ela consegue se expressar, se relacionar e fazer as entregas adequadas? Então, existe um balanço super importante. E, de novo, não estou falando para não ter pressões. Eu estou Uhum, falando ser adequado para cada pessoa de forma individual. Então, para mim, uhum, segurança é, parte por, passa por muito desses pontos. uhum, boa. E você tem exemplos pessoais seus que você possa dar de algum desses casos? Deixa eu comentar um meu aqui que é emblemático. Acho que eu já contei esse caso uma ou duas vezes aqui no podcast. Que é o seguinte: no começo da Impulso, a gente, como uma empresa iniciante, né, a gente teve muitos altos e baixos, né? Então, conquistava um novo cliente, às vezes perdia um cliente importante, né? Então, existiu fases, né? Sim, obviamente, tinha crise de mercado, né? O mercado interno brasileiro sendo afetado pelo mercado externo, né? Recentemente teve até os grandes layoffs, mas por mérito nosso e também pela longevidade do nosso trabalho, a gente estava muito bem mais estruturado financeiramente. Inclusive, para a gente não foi um impacto financeiro grande, né, a parte dos layoffs. Mas num passado mais distante, se tivesse acontecido, esse layoff tivesse acontecido no passado mais distante, isso poderia ter impactado grandemente a gente. Né? E nós, como sócios, né, eu e meus demais sócios, a gente sempre optava por deixar de receber a ter que deixar de pagar alguém que trabalha para nós. Né? Então, a gente, nesses momentos de crise, por muitas vezes ficou sem receber, né? Alguns meses. Né? Então, isso gerou na minha pessoa física, né, insegurança insegurança financeira por várias vezes. Né? E segurança também é um dos meus valores principais. O primeiro, diga-se de passagem. E aí, eu com escola para pagar, aluguel para pagar, filho para cuidar, assim, cara, como é que eu vivo nessa montanha-russa? Porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o mês seguinte, né? Então, eu estabeleci para mim um padrão de vida, ordens de grandeza inferior ao que eu eventualmente poderia ter para conseguir salvar dinheiro, né? Efetivamente guardar dinheiro e ter um colchão minimamente saudável. E aí, em uma hora eu falei, nossa, essa empresa pode ficar um ano sem me dar dinheiro, que agora não tem problema. Minha filha não vai ficar sem escola, eu não vou ficar sem pagar o aluguel, tá tudo certo, e minhas contas vão estar pagas. Então, eu criei de uma estratégia pessoal minha, né, obviamente com algum nível, né, de esforço, né, que precisou ser aplicado de forma deliberada, para que eu cuidasse dessa minha segurança e o ambiente externo me impactasse menos, né? Então, foi assim que eu consegui. E aí, só que olha só a questão, né? Eu não sabia que eu tinha esse valor segurança, né? Anos depois, quando eu fui estudar sobre isso, aí eu entendi os valores, fiz esse mesmo exercício que você fez, não sei o quê, e foi junto com a galera da Orgânica, por isso que eles são tão importantes. Aí mando um abraço pro Rony e companhia lá da Orgânica. E aí eu falei, putz, agora eu entendi por que aquilo me atormentava tanto, né? Me deixava ansioso, estressado e tudo mais, porque era o problema de não saber o que ia acontecer no dia seguinte, né? No mês seguinte. E aí quando eu resolvi foi assim, a paz, né? Os tambores, o barulho de tambores se abaixou na cabeça e era um silêncio, uma paz impressionante. Mas aí depois, por olhar o valor, eu falei, putz, era isso. E aí agora, quando eu vou tomar qualquer decisão, a primeira coisa que eu olho, quando a coisa está me incomodando, qual o valor que esse negócio aqui está me incomodando? Vamos atuar aqui, que vai ser mais fácil tomar a decisão exatamente olhando direto pelos valores. Muito legal. E, cara, segurança pessoal, normalmente a gente fala de segurança financeira. Adorei esses seus exemplos e leva tempo. Nem todo mundo consegue ter um colchão, uma reserva para ficar um tempo
sem trabalhar, algum tempo com uma remuneração menor. E esse é um exercício que todo mundo deveria fazer. E deveria ser falado mais nas empresas, mais nas casas das pessoas. Porque esse não é sobre o trabalho, isso é sobre o não trabalho. É sobre o que você faz quando você chega em casa. Você consegue pagar um aluguel, consegue comprar um carro. As pessoas deveriam tomar Uhum. decisões pensando mais no longo prazo mesmo. Isso é o que eu tenho feito. Eu não tenho passado por nenhuma insegurança na minha casa, em termos financeiros, mas principalmente por conta dessa disciplina de longa data de poder reservar um pouco para os momentos mais difíceis, que sempre vem. A gente achar que nunca vai passar momento difícil é se enganar. Então todo mundo deveria pensar, quando eu tiver um momento difícil, qual é o padrão de vida que eu quero ter? Eu vou ficar indo em restaurante, vou ficar viajando? E normalmente a resposta é não, a gente precisa diminuir um padrão ou já ter esse padrão desde sempre para poder sobreviver nesses momentos. E isso trabalha a insegurança e não só essa segurança. Então é muito mais um sentimento do que uma realidade. Se a gente tem menos condições, deveria gastar menos, é só isso, na parte financeira. Mas tem muitas inseguranças que poderiam ter em casa também. Como insegurança num relacionamento, insegurança com a família, mas vou te falar que pra mim tá tudo ótimo, então eu não. Você perguntou se eu passo muito disso em casa, não passo não, lá tá tudo certo. Boa, muito bom. E aí você falou também sobre realização, né? Realização é uma coisa incrível, né? E a gente que trabalha com tecnologia, com software, né? Entregando coisas que outras pessoas vão pegar e utilizar, né? Dá um orgulho, né? De você ver, né? Aquele negócio, pô, caraca, as pessoas estão usando, né? E eu gosto de trazer realização para uns exemplos práticos, assim, de casa, né? Que é assim, pô, eu chegar em casa depois do trabalho, por exemplo, em dias que eu tive que fazer reunião fora, né, e tudo mais, que eu não estava trabalhando em home office. E aí eu chegar em casa e minha casa tá toda arrumadinha e a cama tá arrumada, né? Eu sinto super realizado, né? Então, sempre faço questão de, antes de sair de casa, arrumar a cama, ter certeza que meio que a louça tá lavada, ou se pelo menos a pia tá arrumada. Se não deu para lavar tudo, pelo menos a pia tá meio arrumada, assim, a louça tá lá dentro. E aí eu olho para casa assim, e chego e falo, tá aquela paz na minha casa. Eu falo, "Oh, que coisa boa." Isso é muito legal. Mas vou te falar que na minha casa a gente não briga por lavar louça, não. A gente comprou uma lava-louça. E aí resolveu a vida. Mas de realização no trabalho, eu acho. Acabei de lembrar da época de faculdade, inclusive, quando a gente desenvolvia algoritmos, software, e entregava algumas coisas mais simples, durante as disciplinas mesmo. E, Estrutura de dados, lembro bem. tudo isso, eu Bubble queria, sort. eu queria ter esquecido, mas não esqueci nada disso. E era impressionante como a gente sentia uma realização quando conseguia concluir um algoritmo. Um algoritmo em C++ ou em C, né? Que era Exato. um buraco um pouquinho mais embaixo do que as linguagens que a gente usa hoje em dia, né? Com certeza. E era super, super gostoso. E isso eu trago desde essa época de realização, que fala muito sobre a gente. Você comentou sobre realização de ver por exemplo, um software ou um produto sendo entregue para um usuário, e eles usando o produto. E são dois tipos de realização diferente. Um é a gente se sentir bem com o que a gente fez, e o outro é a gente se sentir bem com ser útil, o que a gente de fato entregou. E isso é legal que na minha carreira, no momento que eu vou para produto, é quando eu percebo que é muito mais do que só sobre a entrega, e sim sobre o valor da entrega, que é o que o Uhum. produto faz. E isso eu trago para minha vida. Então eu fico muito feliz com o que eu faço, mas eu fico igualmente feliz quando é útil para os outros. Então são duas felicidades e duas realizações que se complementam muito. Nossa, totalmente, totalmente. Tem um dos filósofos, desses filósofos contemporâneos agora, acho que é o Clóvis de Barros, né? Ele fala que nosso trabalho, né, qualquer trabalho, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está quebrando o galho de alguém, né? Então, pô, se você está quebrando o galho de alguém, pô, quebra o galho de alguém à vera, né? Faz de verdade, porque é assim que a sociedade anda, né? Então, quando alguém tá fazendo um trabalho na nossa casa, tá entregando um equipamento na nossa, tá desenvolvendo, né, o hardware de um equipamento, né, ou tá desenvolvendo o software que a gente vai utilizar no nosso banco, né, tudo isso tá um quebrando o galho do outro. A costureira que tá fazendo a nossa roupa, né, porque são coisas que se a gente fosse fazer tudo que a gente utiliza na nossa vida, estaríamos na idade das pedras ainda, né, não teria condição.
Muito bom, faz todo sentido. Então, quando você for trabalhar, lembra disso, você está quebrando o galho de alguém. E esse cara é muito bom, eu gosto muito desses vídeos, dessas lições que eles dão, muito legal. Muito boa. E você falou sobre liberdade. Conta mais aí. Cara, liberdade tem uma confusão, às vezes, no dia a dia, que as pessoas acham que liberdade é poder tudo. E isso não é liberdade. Liberdade não é poder tudo, é poder até o seu limite, até o limite do outro também. É você poder ter menos direcionamento exclusivo por conta do pensamento de alguém. E você poder usar o seu pensamento e o seu conhecimento para tomar decisão. Eu acho que na nova era de conhecimento, de dados, onde essas novas gerações estão com muito mais informação do que gerações passadas tinham, a liberdade ela deveria vir junto, porque as pessoas de fato têm condições de tomar um pouco mais de decisão. É claro que algumas decisões tomadas, elas têm consequências, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas vamos dizer no trabalho, o que é liberdade no trabalho? Liberdade no trabalho é cada um poder tomar decisão dentro do seu contexto e não tomar decisão pelo outro. Agora, imagina um ambiente que não tem liberdade. É aquele típico ambiente centralizador, comando e controle, o que não parece fazer muito mais sentido hoje em dia. Então, para mim, a liberdade vai muito nessa direção, das pessoas poderem dar o seu melhor e terem a responsabilidade disso, que é uma grande complexidade da atualidade. As pessoas Uhum. nem têm tanta experiência, mas têm a necessidade ou o desejo de tomar decisão. E a liberdade acho que permeia por aí. Uhum. A gente acaba misturando dois tópicos aqui que eu gostaria de tentar conectar e saber o que você pensa sobre isso, né? Que é, bom, essa necessidade de querer tomar, de querer ter a liberdade, né? Mas também a obrigatoriedade, né? De ter a responsabilidade, né? Então, a liberdade ela está sempre conectada com a responsabilidade, né? E existe uma eventual briga aqui entre quem quer ter liberdade, mas não quer ter a responsabilidade, né? Isso é uma coisa. E você comentou mais cedo sobre a segurança psicológica, né? E a gente sabe que esse assunto está super em voga hoje, né? As pessoas falam sobre isso, tem legislação, né, entrando em vigor para tratar desses casos também. É, e ao que me parece, em alguns casos, e eu não gosto de generalizar, porque eu acho que toda generalização ela acaba sendo não verdadeira, né? Mas me parece que em alguns casos, né, existe essa mistura, não só da querer a liberdade, mas não querer a responsabilidade, e a pressão levar a uma estafa que não deveria necessariamente levar. E aí é uma dúvida que eu tenho, não tenho a resposta, eu tenho só as perguntas, que é, será que a gente tem realmente pessoas que não estão preparadas para sofrer com as derrotas da vida, né? Com as não realizações, né? Porque, beleza, a realização é um valor para você e também é um valor para mim, muito importante. Só que de vez em quando não dá certo, né? E a gente tem que virar a página e avançar. A gente não pode simplesmente desistir, né? E me parece que algumas pessoas, ao enfrentar poucos obstáculos, e aí eu não gosto de generalizar, tô falando assim, existe um grupo de pessoas, não é todas as pessoas, e eu nem quero falar sobre uma geração ou outra, porque eu acho que isso também acontecia em todas as gerações, né? Simplesmente, ao chegar em determinados obstáculos, simplesmente desiste, né? E aí nunca chega nessa realização, e aí torna um ciclo vicioso, né? E aí me parece que essas duas questões elas estão relacionadas. Liberdade, né? Responsabilidade, né? E essa questão da pseudo-segurança, pseudo-falta da segurança psicológica. A pessoa não se sente segura psicologicamente, mas não por conta do ambiente. Parece mais uma coisa interna. Mergulhão, excelente ponto. E eu realmente acho e acredito que isso não é geracional. Sempre foi assim e provavelmente sempre será. Não é todo mundo que está preparado para tudo. As pessoas vão se preparando e evoluindo. Eu arrisco dizer que a maioria nunca está preparado mesmo. Então, a pessoa está lá no seu ambiente de trabalho querendo mais responsabilidade. Chega para o líder, para o chefe e fala: tô pronto. Não tem como ter certeza se está pronto ou não. Ganha essa responsabilidade a mais, que pode ser um cargo, pode ser uma função, pode ser um contexto e um escopo, mais uma squad ou alguma coisa a mais. E só vai descobrir se está pronto vivenciando esse momento. Por isso que se Uhum. a gente voltar lá atrás, quando a gente começou no papel e nas funções de liderança, a maioria provavelmente não mandou bem.
Eu lembro que eu mandei muito mal. Uhum. Só que eu não desisti. Acho que a persistência, o aprendizado, a escuta ativa, isso faz a gente evoluir. São poucas pessoas que eu conheço que têm essa paciência de evoluir, de sempre se transformar e sempre aprender coisas novas. Infelizmente. Mas quem tem essa persistência, quem gosta de aprender, de estudar, de continuar evoluindo, eu entendo que vai muito mais longe. As outras pessoas vão continuar desempenhando o mesmo papel para o resto da carreira ou para o resto da vida, que também não é um erro. Eu acho que é uma escolha consciente ou não. Mas eu acredito que a maioria das pessoas desistem rápido. Elas realmente recebem uma responsabilidade maior em algum momento, elas têm esse desafio e elas decidem não encarar. Então, eu não acho que é contraditório, eu acho que é característico do ser humano. Uhum. Pelo menos é o que eu tenho visto ao meu redor. E aí, como liderança, a gente precisa acabar aprendendo a lidar com esse tipo de situação, né? Eu teve um caso recente de uma amiga, tá numa super corporação, e uma subordinada dela foi alçada a um cargo de liderança temporário, e existia essa determinação, né, de que seria temporário. É, e aí ela começou a não performar, né? E aí removeram, né, essa liderança que estava explícita que era temporária. Pelo menos essa é a história que eu sei. Não sabemos o que aconteceu na realidade, né? E a menina entrou em burnout. Não conseguiu. A liderança precisa entender de forma individual como cada pessoa está lidando com a situação. Eu acho que o burnout não é só quando você muda o cargo e a função, pode ser numa situação corriqueira. Mas eu tenho exemplos meus de várias empresas em que a gente fez essa movimentação de pessoas e que muitas deram certo e muitas não. Eu lembro que muitos anos atrás, mais ou menos 15 anos, teve uma pessoa que era especialista de desenvolvimento e ela queria muito o cargo de liderança de pessoas. Ela disse que queria muito, mas não tinha certeza e teve essa movimentação lateral, virou líder de pessoas. A performance caiu, a liderança dessa pessoa percebeu, não gostou, e aí a discussão era: vamos voltar para a função antiga? E essa pessoa foi super mal visto na empresa, ficou meio num ostracismo, acabou não recebendo os trabalhos que recebiam antes, e é um profissional que é competente demais até hoje, tecnicamente inclusive, mas como pessoa também, e acabou saindo da empresa, porque a liderança e a empresa não compreendeu de forma individual que foi um experimento, foi um teste e deu errado. Recentemente eu estava numa empresa e que a gente tentou experimentar esse movimento também. No time de infraestrutura, tem uma pessoa que estava fazendo essa liderança e falou: ó, eu topo fazer liderança de pessoas. Foi fazer liderança. Também se estressou demais. Não chegou a ter burnout. A gente tinha conversa frequente, a gente tentava entender. Eu, como líder, a pessoa também, a gente compreendeu a situação e tomou uma decisão. Vamos fazer o movimento de volta. Você deixa de ser líder das pessoas, passa a ser um especialista dentro de infraestrutura, que é o que você sabe e gosta e quer para sua vida profissional, e a gente contrata um líder técnico para fazer liderança de pessoas. E é isso que a gente fez e deu super certo. Uhum. Então acho que o segredo, que não é um segredo, é tratar de forma individual. Se a pessoa estiver dando conta, estiver feliz, a gente tem que dar pista como líder. Uhum. A gente não tem que ficar com medo. E não dá para ter um super estudo prévio para ver se a pessoa vai aguentar ou não. Mas burnout é uma questão muito, muito séria e Sim. importante. A gente tem que tratar, de novo, de forma individual. Por isso que eu acredito que cada líder deve liderar poucas pessoas. O Span of Control deve ser super conversado, combinado, e não dá mais para fazer como antigamente, que é uma pessoa lidera 30. Uhum. Você não vai conseguir tratar de No forma. nível de complexidade que a gente tem hoje, é inviável. Exato, exatamente. Não dá para ter 30 conversas uma por semana. Aí vai tratar tudo como despacho, né? Você vai fazer o one-on-one, entre muitas aspas, Né? coletivo, Não, que deixa de ser one-on-one. não tem condição. É isso Muito aí. bom, mas eu gostei muito do que você falou, tratar cada caso como um caso, né? Enfim, assumir que são coisas individuais e tratar individualmente, né? Agora, queria entrar aqui nas perguntas. Mad skills, aquelas habilidades fora da curva que eventualmente você traz de hobbies para dentro do mundo corporativo, ou vice-versa, que você aprendeu no mundo corporativo e que eventualmente se tornou ou você levou para os seus hobbies. Conta aí. Olha, eu posso dizer uma
que eu não uso e que eu ouço muita gente usar. Vou começar pelo o contrário, em vez de eu responder, mas eu já falo quais são as meta skills que eu uso de verdade. Tá bom. Depois de trabalhar com metodologia ágil, Scrum, Kanban, XP, eu comecei a ver muita gente falar: eu uso daily na minha casa. Eu tenho um board cheio de post-it para as minhas atividades. Eu nunca consegui. Achei uma loucura. Quem consegue, ótimo, acho que não tem problema nenhum, não tenho nada contra, mas eu acho super esquisito usar, não sei se sprint, o pessoal faz retrospectiva em casa. Eu acho que tem outras técnicas mais humanas ali, mas tudo bem. Mad skill eu acho que tem mais da minha vida fora do trabalho que eu levo para o trabalho. Eu vou dar dois exemplos. Um é cozinhar. Adoro cozinhar. Adoro cozinhar também. Cara, a gente precisa combinar de troca E de. você faz churrasco? Com certeza, Não, mas eu então, como mais do que eu faço. tá bom, não. O churrasco é a minha especialidade Ó, mesmo. eu levo a sobremesa. Tá bom. E o que eu gosto de cozinhar, diferente do mundo que eu tenho no meu trabalho, no dia a dia, é a organização. Todo mundo no trabalho fala que eu sou organizado. Na verdade, eu não sou. Mas eu levo, acho que essa experiência de cozinhar para o trabalho. E aí não tem como não ser organizado. Porque para cozinhar, você tem todas as coisas no devido lugar, aquela cozinha super limpa, tudo tá no devido lugar, para no final dar certo. Não é sorte que a receita funciona. É muita técnica, preparo e repetição. E isso é uma das coisas que eu E levo, para prática, né? A repetição, né? prática e Fazer repetição. várias vezes. E é tão curioso porque no mundo de produto a gente fala de inovação, de fazer coisas diferentes, mas tudo isso envolve técnicas repetidas, incessantemente. Uhum. Toda vez a gente tem que ficar repetindo técnica até ela ficar bem apurada, até ficar simples. Não é sorte que a gente dá no dia a dia. Então, uma delas é a parte de cozinhar. Acho super legal. A outra é música. Apesar de que faz muito tempo que eu não pratico, eu pratiquei música por muitos anos. E a música tem a ver com a repetição, tem a ver com o estudo, tem a ver com a parte. Eu acho que tem a ver com essa parte do cérebro de tentar criar outro tipo de conexão, porque ler uma partitura é completamente diferente. Você tem que ler super rápido, afinal de contas, a música tá rolando. E eu acabei usando muitas das teorias e práticas musicais no dia a dia. E isso tem a ver com também um pouco de organização, tem a ver com pensamento criativo, com improviso, com o que que eu vou fazer. Eu tenho pouco tempo para improvisar. Eu já sei qual que é a próxima linha, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Então eu tenho uma visão do todo, mesmo sem saber o detalhe, porque às vezes você está tocando e não tem certeza da próxima linha, mas quando chega lá você já está pronto para isso. Então eu usei muito dessa parte também no dia a dia do trabalho. Nossa, maravilhoso. O da música, então, é realmente. O da cozinha também não deixa de ser, de você precisar de improvisação de vez em quando, né? Porque depois de você fazer uma receita tantas vezes, você já sabe, tá faltando um pouquinho disso aqui, né? E na tecnologia, né? Engraçado isso, né? Quando a gente começou a ter muito desse processo, né? De integração contínua, né? O que é integração contínua? É assim, vamos repetir, faz a repetição várias vezes, né? Porque aí é exatamente o exercício, né? Não, temos que colocar em produção. Temos que colocar em produção. Mas tem que rodar todos os testes. Né? Então, nas sprints, sejam semanais, né? Ou quinzenais, dependendo de como você faz, também, né? É repetição, 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 repetição e processo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi também, me conecta muito isso, é esse processo, né, de repetição e aprendizado e retroalimentado, né, contínuo. Nossa, isso para mim é uma das coisas muito assim importantes. E engraçado que no começo da minha carreira como programador, eu acho que assim como qualquer programador júnior deve ter passado por algo similar, né? Você tenta criar o código perfeito, aí você vai aqui, vai ali, você quer fazer o commit que não tem nada de errado no commit, nem chamava commit na época, eu acho isso. É, era CVS que eu usava, eu acho que não lembro se chamava commit na Não época. era commit, você ainda fazia lock dos arquivos Isso, que ninguém podia mexer, nossa, só era uma loucura. você. Era uma Nossa, loucura. isso era uma loucura. Mas enfim, felizmente esse tempo passou. Hoje a gente tem ferramentas mais eficientes para fazer esse trabalho em código, né? E queria fazer perfeito e tudo. E hoje, né, muitos anos depois, hoje em dia eu não programo mais. Gostaria até, mas não programo mais. Mas eu lembro das minhas últimas épocas de programação, commit atrás de commit. E comitei, fiz alguma coisa errada no commit seguinte, falo, estou consertando a coisa que eu fiz errado no anterior. E assim vai. Opa, saiu aqui, tá perfeito, merge, CI.
né? Integração está em produção. Pá! Eu adorava isso. Meu Deus, coisas boas. E então, tirando a parte técnica agora, né? Tirando as hard skills, que são as stacks, as linguagens, as tecnologias, quais são as suas perguntas favoritas numa entrevista para alguém que vai vir a trabalhar na sua equipe? Mergulhão, igual você, eu já não programo há algum tempo, então eu nem faço tanta entrevista técnica de hard skill. Mas, então, principalmente as minhas entrevistas são para pessoas de liderança. Que eu considero, inclusive, mais importante avaliar o que não é hard skill, que já passou de nome para nome, já falou-se de soft skill, power skills. Eu gostei desse power skills porque são, na verdade, habilidades que potencializam o que você sabe. Então, a forma que você trabalha, para mim, é super importante. E aí, o que que eu exploro e o que que eu pergunto para as pessoas? Bom, quem for fazer entrevista comigo agora já vai saber e já pode preparar a resposta, não tem problema. O que eu falo é mais ou menos assim. A gente com certeza vai ter altos e baixos. E vai ter algum dia que a gente vai se estranhar. Nesse dia que a gente se estranhar, eu não quero que a gente rompa a nossa relação. Eu quero que ela permaneça bem. Então, o que eu sempre quero entender da pessoa que é candidata, o que tira ela do sério, o que ela não gosta, o que é um ambiente que eu preciso prover, senão ela não vai conseguir ficar. E então eu tento entender o que eu posso fazer. Primeira coisa, não é o que a pessoa é ou não é. Então tem a ver comigo e tem a ver com a empresa que eu tô. Normalmente relacionado a ambiente, comportamento, valores. Então, o que de tudo isso eu preciso trabalhar para a pessoa, no momento que a gente tretar, ela não ir embora. Uhum. E é muito interessante, porque isso em geral tá na metade, na segunda metade da conversa, então a pessoa já está à vontade, e aí começam sempre a me trazer casos. Não, porque eu estava na empresa X, eu vou usar exemplos só hipotéticos, eu não vou trazer nada real aqui. E, então eu estava na empresa X, e aí, poxa, tinha um prazo muito complicado, e o meu chefe ou meu líder foi lá e brigou comigo. Acho insuportável quando alguém briga comigo. Então, transforma em exemplos uma relação normalmente ou comportamento que teve, normalmente é com liderança direto. Uhum. Então eu tento explorar essa parte de o que deixa a pessoa mal. Porque eu não quero ninguém mal. Eu sei que as pessoas vão ficar de vez em quando, mas eu queria maximizar os momentos positivos. Então tem a ver com valores, tem a ver com cultura, tem a ver com tudo que a pessoa vai passar e principalmente como que a gente vai reagir no momento da tristeza. E, Júlio, se você pudesse voltar lá no seu eu do passado, no momento que você assumiu a sua primeira posição de liderança, qual é a história que você contaria? Quais eram as dicas que você daria para o seu eu do passado? Cara, se eu pudesse falar pra mim mesmo lá atrás, eu falaria tantas coisas. Então vamos lá. Primeiro é bom lembrar, quando eu fui líder de pessoas a primeira vez, foi excelente pra mim e terrível pro time. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eles me deram esse feedback depois que eu saí da empresa. Eu fiquei alguns anos nessa empresa, cargo de liderança por alguns também. E aí eu fui e perguntei, o que que aconteceu? Vocês gostaram, não gostaram? Como é que estava a nossa relação? E olha que curioso, durante meu período de liderança inicial, eu nunca tinha pedido feedback para a equipe. Era um Uhum. momento em que a carreira não tinha Y, W, era carreira bem linear. Depois de ser desenvolvedor sênior, você vira líder de pessoas. E eu não fui treinado, não fui desenvolvido, não estava preparado e mandei ver. O que que eu falaria para mim lá atrás? Eu falaria basicamente duas coisas. A primeira, não é só sobre entrega, é sobre pessoas também. Não é só sobre entregas, quer dizer, claro que a entrega é importante, claro que entregar o software é fundamental, mas mais do que isso, pensa um pouco nas pessoas que estão fazendo isso, vê o contexto delas, tenta descobrir como que está o dia a dia, se elas precisam de ajuda, se elas são felizes, estão se desenvolvendo. De novo, não é que entrega não é importante, é claro que ela é importante, ela é fundamental, mas além da entrega, pensa também nas pessoas. Essa é a primeira coisa que eu falaria para mim lá atrás. Mas eu falaria uma segunda também, que na época não era tão comum falar disso, hoje em dia é mais comum, que é você não tem que saber mais do que os outros. Antigamente, para você ser líder, você realmente tinha que ser mais conhecedor e ter mais bagagem daquele tema específico do que todos os seus liderados. O que hoje provou-se não ser verdade nem ideal. Então, não é um líder técnico, não é um gerente de desenvolvimento que vai saber
desenvolver um software melhor que um desenvolvedor sênior, do que um especialista. Na época a gente achava que precisava. Então lá atrás eu falaria para mim mesmo, você não tem que saber mais do que o seu time. Desenvolva eles, mas não precisa continuar estudando tecnologia sem parar, como se você fosse um desenvolvedor. Então são essas duas dicas que eu daria para mim lá atrás. Boa. E quando você fala que é também sobre pessoas, né? Explica mais o que que você quer dizer com isso, tangivelmente. O que que a gente pode tangibilizar do que é ser sobre pessoas? Legal. Quando a gente fala de liderança de times de desenvolvimento, normalmente o objetivo de um time de desenvolvimento é desenvolver software. E no final do dia tem que entregar um software. Até aí tá tudo bem. Esse é normal, sempre foi assim, acho que sempre vai ser. O objetivo não é só ficar pensando e desenhando. Tem que no final ter alguma entrega prática de software, que representa normalmente parte de um produto. E assim, lá atrás, a gente pensava só nisso. A gente pensava só no software sendo entregue e não nas pessoas que estão desenvolvendo o software. Então, quando eu digo é também sobre pessoas, e é super importante pensar nas pessoas, é a pessoa que é júnior. Vamos pegar, isso vale hoje em dia, apesar de que eu deveria ter dado essa dica para mim lá atrás, para mim isso vale para sempre. Pessoa é uma pessoa desenvolvedora júnior. Tem que entender por que que ela é uma desenvolvedora júnior. O que que fez essa pessoa chegar aqui? E em entrevistas eu já perguntei algumas vezes por que que você decidiu, por exemplo, mudar de carreira? Ou por que você escolheu essa carreira? Tem gente que fala, porque paga bem. Uma coisa que eu falo em geral é tudo paga bem, se você fizer bem feito. Então, vamos descobrir se a pessoa tem aptidão, se ela gosta, se ela está se desenvolvendo, está estudando. E aí, quando a pessoa é júnior, a pessoa começou a programar o que deram para ela. Vamos dizer que a pessoa chegou numa empresa que tem um aplicativo mobile e ela começou a desenvolver mobile, numa linguagem qualquer. Flutter, React Native, está programando. Será que essa pessoa não seria mais feliz e não se desenvolveria mais se ela trabalhasse com back-end, fazendo alguma coisa em outra linguagem? Será que ela seria uma pessoa mais feliz e se desenvolveria mais trabalhando com banco de dados ou com infraestrutura? Então, conversar com as pessoas, para mim, é fundamental. Então, o que eu falaria para mim lá atrás é conversa individualmente com cada um, descobre as aptidões, desejos, evoluções e tenta ajudar as pessoas a se desenvolver nesse caminho. O resto vai sair. Você não precisa garantir que a pessoa é a melhor programadora naquela linguagem. A pessoa precisa se desenvolver e aí ela vai trazer as propostas e as soluções. Então, claro que é sobre entrega, mas é mais sobre as pessoas que a gente está liderando. Acho que essa é a grande diferença de líder de pessoas. Você está liderando pessoas e não mais programando no dia a dia. Boa. Muito bom, muito bom. E engraçado esse lance sobre as pessoas, né? Porque muita gente não sabe muito bem o que quer, né? E aí talvez acaba tendo a necessidade, né, do líder, né, ser um mentor, um coach, né, que vai ajudar a pessoa a ter esse desenvolvimento, né, sobretudo quando a gente está falando de pessoas mais juniores, né, porque quando a gente está falando de pessoas mais sêniores, tende, né, a pessoa já ter, né, um caminho mais direcionado para a sua vida. E aí, curiosidade aqui então, a síndrome de vira-lata é realmente uma coisa só do Brasil ou você já viu isso no exterior? Cara, já vi no exterior. Eu trabalhei recentemente na Total Pass e lá a gente tinha um escritório em São Paulo e outro na Cidade do México. Sabe que na Cidade do México e no país eles têm uma expressão e eu não lembro o nome. Depois, quem estiver ouvindo, pode buscar ou no Google ou no ChatGPT, onde quiser, procurar esse nome porque ele existe. É o mesmo nome de síndrome do vira-lata, só que para o contexto deles. Versão mexicana. Versão mexicana. E eles fazem isso hipervalorizando os norte-americanos. Então, assim como os brasileiros têm uma hipervalorização do estrangeiro, e eu acho que tem mesmo, desde a década de 50, se não me engano, Nelson Rodrigues, que começou a dar esse nome para esse complexo do brasileiro, mexicanos também têm. Eu não sei outros países, mas eu diria que alguns países da América Latina têm esse complexo. Eu não sei se países da África também têm, mas não são todos os países. Eu acho que tem países que hipervalorizam a sua própria cultura, os seus próprios valores. Eu vejo norte-americanos hipervalorizando os próprios norte-americanos, são um pouco mais nacionalistas. Acho que o Brasil tem um problema, sim, crônico, histórico, desde o Império, passando pela forma que a gente teve independência, a forma que a gente entra na República. Acho que isso é um histórico do Brasil.
E isso vem até hoje com esse complexo de vira-lata. E o problema é que isso impacta a nossa vida em todos os aspectos. Se eu for falar do aspecto profissional, como o CTO, como o CPO, eu vejo essa hipervalorização tendo uma fuga de talentos do Brasil. Essa fuga vai principalmente para a Europa, onde as condições de trabalho nem são melhores do que do Brasil. Eventualmente, nos Estados Unidos, você pode ter uma exceção de um salário melhor do que do Brasil. Todo mundo fala que tem, mas é difícil conseguir, mesmo sendo remunerado em dólar, conseguir um salário melhor do que do Brasil. Mas na Europa, ele é super equivalente. Você não consegue uma qualidade de vida melhor necessariamente. São exceções que conseguem qualidades melhores, mas ainda assim o brasileiro insiste em hipervalorizar um estrangeiro, que é claro que tem um monte de vantagens, claro que tem um monte de desvantagens. São características de cada país. Eu acho que a gente Uhum. poderia valorizar um pouco mais o que a gente tem dentro do Brasil e viver feliz com isso, mas aí Uhum. é uma discussão da existência ou não do complexo de vira-lata. E aí eu vejo isso sim em outros países. O mexicano é um ótimo exemplo, igualzinho do Brasil. Boa. É muito bom, cara. E é engraçado, né? Porque tem muita coisa no Brasil, né, em que a gente é muito bom. E a simples valorização dessas coisas já é um ato incrível. Então, por exemplo, grandes festas como, por exemplo, o próprio Carnaval, né, são coisas que, assim, outros países do mundo têm similares, mas não chega na grandiosidade do que a gente tem no Brasil, ainda mais considerando as múltiplos carnavais que existem, né? Porque a gente está falando de um carnaval, por exemplo, da Sapucaí do Rio de Janeiro, mas tem o Carnaval de Parintins, né? Que é igualmente fantástico, né? Além do Carnaval de Olinda, né? Além do Carnaval de Recife, além do Carnaval de Salvador, além de outros carnavais em tantas outras cidades, né? Pelo país, né? E eu estou falando só de uma coisa, né? Carnaval. Mas a gente tem a pluralidade musical brasileira, da qual a MPB, lá desde os anos sei lá quanto, faz parte também, né? Então, a parte musical brasileira é de uma riqueza assim, incomparável, tanto é que é reconhecida mundialmente em múltiplas faces, né? Então tem muitas coisas que o Brasil tem algumas exclusividades, assim, de ter coisas que são incríveis e que eu não vejo motivo para gente não valorizar. Enquanto que tudo bem a gente valorizar também coisas de outros lugares se a gente reconhece que eventualmente esse lugar entrega coisas melhores, né? Nem consigo dar um exemplo aqui, mas vamos supor que, por exemplo, o champanhe francês, né? Os caras são bons pra caraca fazendo isso. A gente tem bons champanhes no Brasil? Provavelmente também tem. Mas, porra, os caras são os mestres, os caras estão fazendo isso há 2000 anos. Então, assim, tem que saber reconhecer em cada área onde você é bom, né? O Brasil tem, como país, coisas incríveis e únicas, não tem dúvida. Você citou várias. Eu diria que o clima do Brasil é sensacional, a gente não tem nenhum grande problema. Se alguém quiser ver neve, pode fazer isso nas férias. Acho que viver com neve alguns meses por ano pode não ser o ideal. Então a gente tem clima, a gente tem comida, a gente tem cultura super bacana como música. A nossa literatura é única no mundo e super reconhecida. Machado de Assis, a gente tem autores clássicos, mas também modernos, super, super bons. E não é isso que desvaloriza o estrangeiro. Eu não estou sendo contra o Uhum. estrangeiro. Por isso que eu acho que o nacionalismo excessivo, ele é um problema. Mas a gente deveria valorizar um pouco mais o que tem aqui e observar isso no dia a dia. E isso serve para a tecnologia. Os profissionais de tecnologia, eles desde a faculdade até os cursos, até quem já saiu desse momento mais acadêmico, são excelentes e super reconhecidos, principalmente por empresas estrangeiras. Olha que curioso, empresas estrangeiras valorizam mais profissionais brasileiros do que algumas empresas brasileiras mesmo. Uhum. Nós somos conhecidos pela nossa criatividade, resiliência, a gente tem muitas características positivas frente a outros países e outros profissionais, estereotipando, colocando Uhum. aqui de uma forma geral, mas falta a gente valorizar a gente um pouquinho. Acho que é por Boa. isso o tal do complexo, né? Boa, muito bom. Então, falando exatamente sobre o mercado de trabalho, né? E sobre a oferta, né, de profissionais no mercado de trabalho, e também não podemos deixar de considerar, né, as diferenças geracionais. Você é um otimista ou um pessimista sobre como vai se dar esse mercado para daqui a alguns anos? Olha, o mercado de tecnologia daqui para frente, eu acho que vai continuar acontecendo o que aconteceu nos últimos 30 anos. Só vai melhorar.
E ele só melhorou. Mas melhora para todo mundo? Não. Qual é a definição de melhor, né? Então, ele é um mercado que vai ter mais oferta de emprego, remunerações melhores e vai exigir mais dos profissionais. Então, as pessoas vão ter que continuar se adaptando, estudando. Não é usar as mesmas técnicas e ferramentas do passado que vão permitir a gente trabalhar bem no futuro. Mas eu Uhum. vejo o mercado expandindo. É, a gente não vai ficar discutindo hoje muito sobre inteligência artificial. Acho que tem outros momentos e outras discussões, mas isso só abre portas para desenvolver a própria tecnologia e para poder usar a tecnologia a favor do dia a dia. As linguagens de programação estão mais modernas, a infraestrutura mais moderna, as pessoas podem ser mais produtivas, as métricas são mais fáceis. Tecnologia e produto faz parte, elas fazem parte do negócio. Não é mais aquele quarto fechado que Uhum. você passa uma pizza, como o pessoal brincava na década de 90. 90, é. Então agora esses times fazem parte da empresa. Eu só vejo isso aumentando, expandindo no mundo inteiro. As ofertas estão cada vez mais batendo na porta, mas de novo, para quem estuda, para quem se atualiza, para quem conhece o que é mais moderno. Você comentou da questão geracional, vindo a novas gerações. Sempre vieram novas gerações, vão continuar vindo. Eu não acho que nenhuma geração é melhor ou pior do que a anterior ou do que a seguinte. Tem características diferentes. E a gente tem uma vantagem hoje em dia. A gente fala muito sobre diversidade. E uma das diversidades é a diversidade geracional. Então as empresas estão contratando, e eu vejo pelo menos isso, eu estou super otimista para o futuro. Eu acho que quem se atualizar vai estar super bem empregado, remunerado, feliz, aonde achar que tem as características necessárias. Boa, total. Mas que a IA vai trazer disrupções para o mercado como um todo, não só tecnologia, isso é um fato. Mas mergulhão, a gente. Disrupções, não estou dizendo que é ruim, são só disrupções. Exato, e a gente já viveu isso algumas Não, vezes. várias vezes, E é só mais. múltiplas vezes. E isso que me dá esse otimismo, porque quando você volta no final da década de 90, começo dos anos 2000, começa o uso massivo da internet. Que começa lá em 95 o uso acadêmico, depois Uhum. o comercial, e nos anos 2000 começam os e-commerces. Começa uma disrupção, todo mundo falando que as lojas iam quebrar e nada disso aconteceu. Algumas quebraram, mas por incompetências próprias, né? Não por causa da tecnologia, a tecnologia É. permitiu outras serem criadas. É. Então, de uma maneira geral, eu acho que tudo expande. Agora, nem todos sobrevivem e Uhum. muita adaptação e disrupção vai acontecer. Uhum. Não, total, vai ser. Eu acho que vai ser maravilhoso, assim. Eu tô querendo ser uma máquina do tempo ali para ver no futuro como é que vai ser. Eu acho que vai ser incrível. E vamos lá. Duas ou três coisas que te enchem de energia ou que te drenam energia. Se eu considerar o contexto geral, ou você quer que eu fale mais do trabalho, de líderes, liderados? O Tanto contexto faz? geral é o mais legal. Porque aí o. É bom. Não é diferente, porque nós somos um ser só, né? Boa, concordo 100%. Uma das coisas que drena muito energia para mim é falta de transparência. Falta de transparência, também conhecido como ficar escondendo o jogo, fazer joguinho, fingir, mas eu acho que isso para mim não funciona bem. Eu gosto dos mais direto, transparência, uma relação mais, acho que menos escondida, acho que seria isso. Uhum. Então, para mim, falta de transparência é um dos pontos que drenam muito energia. Eu acho que é mais no trabalho do que fora, mas excessos de politicagem, interesses pessoais, não é muito legal para mim, não. Eu curto mais o pensamento pelo todo, coletivo, do que cada um tentar puxar a sardinha para o seu lado. Uhum. Mas isso vale na vida pessoal também. Então, quando você vai Vale. combinar algo com a galera, é o que, que vai funcionar para a galera, para o grupo, e não o que vai funcionar só para uma pessoa. Então, eu Uhum. curto mais esse tipo de relação. Aí você falou o que me enche de alegria e não o que me drena energia. Eu diria que é quando eu vejo evoluções, quando a gente sai diferente do que entrou na situação. Acho que essas evoluções me deixam muito bem. E quando eu vejo que tem uma felicidade, uma alegria, uma Uhum. leveza entre as pessoas.
E isso tem muito a ver com o ambiente, para mim, tanto profissional quanto familiar ou entre amigos. Eu não consigo não fazer piadas, eu não consigo não ficar numa boa, assim. É aquela coisa, vamos levar a vida, né? E não aquele excesso de rigor ou todo mundo travadão. Isso não funciona comigo. Então, numa das últimas experiências que eu tive profissionais, é impressionante como eu consegui identificar quem. Minhas piadas são sempre muito ruins, eu sei disso. Eu continuo fazendo. Mas eu entendi qual é o grupo que aceitava as minhas piadas e qual grupo achava um saco. Pro grupo que achava um saco, eu parei. E eu tratava com um pouco mais de seriedade no dia a dia. Mas o Aham. outro é tão legal, a gente troca mensagem até hoje, porque se cria uma conexão com as pessoas, que vai muito além daquela formalidade daquele dia ou daquele momento. Então eu curto essa criação de conexões através da leveza, através da alegria. Cara, isso funciona muito bem pra mim. Muito legal. E você costuma fazer coisas novas pela primeira vez? Cara, queria fazer mais. Mas eu acho que até hoje eu fiz bastante coisas pela primeira vez. Vou tentar dar uns exemplos. Olha, e pensando agora assim, até mais rápido, tanto profissional quanto fora do ambiente corporativo. Do ambiente corporativo, fazer coisas pela primeira vez, acho que um pouco menos. Na experiência que eu tive recente lá na Total Pass, por um ano e pouco eu fui liderar o time de CX, que é o atendimento, tanto B2B quanto B2C. Adorei essa experiência. Consegui mudar a forma de pensar um pouco mais essa operação, porque eu sempre liderei tecnologia, produto, dados, e agora liderando também operação de atendimento, achei super legal. Então, isso é um ambiente corporativo. Agora, fora do ambiente corporativo, eu fiz bastante. Por exemplo, a minha esposa e eu, a gente queria viajar para Cuba. Na época ainda do Fidel vivo. A gente queria conhecer lá, ver qual é que é. A gente sempre ouve pela mídia o que que o país é ou não é. A gente queria ver com os nossos próprios olhos e vivenciar. E a gente viu que lá é um lugar super bacana para fazer mergulho. E a gente não conhecia ninguém que tinha feito mergulho lá. Então a gente decidiu fazer um curso de mergulho e mergulhar em Cuba para ver como é que funciona toda essa experiência. Foi incrível. Esse tipo de experiência, eu sempre fiz. Desde a minha época de colégio, principalmente faculdade, até hoje eu tenho feito. Então, na época da faculdade, fui saltar de paraquedas. Recentemente, a gente Ó, decidiu. paraquedas para mim é desafiador. É um desafio. O desafio é grande, mas na hora que você vê o piloto que não tem aquela habilidade para pousar o avião, é mais seguro sair pela porta do que pousar. Então é interessante. Mas saltar de paraquedas, fazer mergulho. Então, esportes radicais eu fiz alguns. Recentemente eu fui para Patagônia fazer trilha, nunca tinha feito trilha. Numa outra viagem, eu fui ver a aurora boreal na Noruega. Então, viagens sempre me ajudaram muito a explorar coisas novas. Então, tenho feito, mas quero fazer mais. Pô, muito bom. O último esporte diferente que eu fiz foi wakeboard. Olha que legal. Esse eu ainda não fiz, mas ouvi que em São Paulo tem, na represa, e tô vendo se eu faço. Aproveitar o verão chegando e tentar fazer. Boa. Uhum. E tem esse lugar que eu fui fazer fica lá em Belo Horizonte. E ele é um campo fechado. Então você não precisa da lancha te puxando. Ele tem umas cordas com o sistema todo de roldana em volta num circuito. Então você se engacha lá num gancho, numa corda e o negócio te puxa. E aí você cai, ele te puxa de novo. Você cai, ele te puxa de novo. Aí é pra você aprender mesmo, né? Porque aí você tem um ambiente super controlado ali, que é sempre o mesmo trajeto, sabe? Então foi Interessante. nesse que eu fui descobrir como é que era o wakeboard. Bebi água, meu Deus do céu. Eu acho que vai ser interessante, mas eu acho que eu queria fazer em águas mais abertas, assim. Né? Vamos ver. Mas foi só pra ver como é que seria a experiência, né? Boa. Então vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Conta pra mim, Júlio, o que que você tem pra contar que é potencialmente cancelador? Vamos falar sobre isso. Difícil essa, hein? Vamos pegar um tema que muita gente fala, mas pouca gente acho que tem coragem de falar de verdade. Trabalho remoto, pegar impulso que tem esse conceito já há algum tempo, trabalho remoto versus trabalho presencial. E tem o híbrido também.
Eu acho que essa é uma pergunta bem canceladora hoje em dia. Se colocar se é a favor ou contra alguma coisa, vai ser difícil depois. Mas conta mais. Fale Vamos lá. quais foram as tuas experiências? Eu acho que, primeira coisa, não tem certo e errado. Cada um faz o que quiser. Eu acho que essa é a primeira discussão que não deveria ser tão polêmica quanto ela é. Então, se tem uma empresa que é presencial, é só declarar que é presencial. Se a empresa é remoto, declara remoto. Parece que as empresas têm vergonha, têm medo de admitir alguma coisa. Uhum. As presenciais não têm tanta vergonha. Elas falam, aqui é presencial mesmo, tem que vir para o escritório. As que são remoto nem sempre falam, a não ser extremos, mas também uma vê a outra de uma forma muito negativa. Primeiro, eu não acho que tem um que é pior ou melhor. Tem o que eu prefiro. E eu acho que as pessoas deveriam ir atrás do que elas gostam, do que elas se identificam. Eu acho que o trabalho presencial ele não traz os benefícios que todo mundo diz. Não fortalece cultura nenhuma. Acho que existe cultura no remoto, tem cultura no presencial. Eu não acho que o presencial você cria conexões mais fortes com as pessoas. O presencial você não trabalha melhor ou pior, você só tem que ir para o escritório X vezes por semana. Normalmente todo dia, hoje em dia 3, 4, e tá cheio dessas empresas grandes de tech voltando para o presencial, cá entre nós. O remoto traz um monte de vantagem. Você pode estar fisicamente em qualquer lugar, mas sem dúvida você perde um contato presencial. Sabe que o que eu tenho preferido é. Eu comentei mais cedo aqui contigo sobre liberdade, um dos valores. Eu acho que os times deveriam ter mais liberdade para poder serem cobrados pelo resultado. E aí eles escolhem a forma que eles querem trabalhar para dar um resultado. E às vezes o ideal é trabalhar remoto. Porque no remoto você tem mais silêncio, você tem mais concentração. E alguém vai falar assim: ah, mas aí você não consegue interagir com pessoas. Eu não preciso interagir com pessoas o dia inteiro. No escritório tem barulho, no escritório você tem excesso de interação, então você tem baixa produtividade. A gente falou sobre brasileiro e hipervalorizar o estrangeiro. Mas uma característica do brasileiro que os outros gostam, mas a gente deveria gostar menos, é de fazer hora extra. Aqui a gente trabalha 10, 12 horas tranquilamente no escritório, mas a gente é super improdutivo por causa do cafezinho, por causa do lanchinho. A gente está o tempo todo fazendo alguma coisa a mais. É a conversa de corredor. Então, eu acho que o presencial traz uma parte muito negativa se ele for usado em excesso. E o remoto, ele pode funcionar dependendo da cultura da empresa. Mas a cultura precisa funcionar, as pessoas precisam se conhecer. Como é que você passa contexto e propósito no remoto? Então, se você consegue fazer isso, pode ficar. Muitas empresas não se preparam para fazer o remoto. Eu acho que esse é o Uhum. problema. A gente vê reuniões híbridas, por exemplo, muita gente no auditório transmitindo para quem está remoto. É horrível a experiência. A experiência ela é sempre diferente, né? Ou ela é muito boa para quem está remoto, porque a pessoa está falando num microfone que pega no remoto, mas no presencial não tem alto-falante, ou é o contrário. Todo mundo do presencial pega nuances, pega piadas, mas quem está remoto não consegue ouvir, não consegue participar. A gente ainda tem dificuldade. Google Meet, que eu tenho usado bastante, quando você tem um auditório fazendo barulho, por exemplo, aplaudindo. Quem está no remoto não consegue ouvir mais nada, porque tem o cancelamento de ruído. Uhum. Claro que é configurável, mas a própria infraestrutura ainda não foi adaptada, as pessoas não se Sim. adaptaram, então escolhem o que é mais fácil. E o mais fácil, às vezes, é voltar para o passado e Uhum. fazer como os nossos pais, avós faziam, que é vai para o escritório todo dia. Eu vou te falar, eu gosto de ir para o escritório, mas ele não é produtivo ir todo dia, o dia inteiro. Então eu acho que o híbrido com liberdade, que são pouquíssimas empresas que conseguem fazer, seria o ideal. E aí eu criaria polos que as pessoas pudessem ir com coworking ou alguma coisa que as pessoas tenham flexibilidade e possam se identificar. Eu traria pessoas mais frequentemente para o escritório para fazer algum team building ou alguma dinâmica, mas eu acho que essa história de 2 ou 3 dias fixos por semana já não funciona tão bem quanto gostariam. Mas as empresas ainda precisam descobrir o que funcionam para elas. Então, esse para mim é um Uhum. assunto bem polêmico, apesar de eu ter minhas preferências. Essa daí é Maravilhoso. complexa. Maravilhoso, arrasou. Muito bom, adorei, adorei. E quem que você acha brilhante que tem que vir aqui para esse programa bater esse papo comigo? Mergulhão, o mais difícil é achar alguém que ainda não veio, porque eu dei uma olhada ali e muitos já vieram. Se eu puder recomendar um, eu te recomendaria o Doff.
ele trabalhou comigo na Local Web, ele entrou antes, saiu depois, e ele saiu, abriu uma empresa, virou CEO e fez a venda da empresa. Cara, vai ser ótimo conversar com ele. Ele é cheio de opiniões e tenho certeza que vai agregar muito pra galera aí. Maravilhoso, gostei, ó. A gente vai fazer contato, se liga aí. E seu momento jabá. Conta aí sobre seu momento de carreira. Bom, meu momento ele é ótimo para quem estiver procurando alguma mentoria, consultoria, coach. Eu estou ajudando algumas pessoas nesse momento. Ano que vem eu vou provavelmente voltar para o mundo corporativo. Então, se alguém quiser me indicar, recomendar, ou estiver procurando uma liderança de produto, tech, dados, pode vir falar comigo. Nesse momento, como eu falei, mais mentoria, tanto para empresas quanto para pessoas. Para pessoas eu estou fazendo sem custo nenhum, então se tiver alguém aqui, pessoa física, querendo alguma ajuda de carreira, algum tipo de mentoria, pode me mandar mensagem e a gente conversa. Boa. Muito bom. E como vocês já sabem, né, a Impulso é uma People Tech que resolve a sua dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados e altamente especializados. Algumas das coisas que a gente faz hoje, Júlio, é ajudar as empresas, né, que estão escalando o seu time de tecnologia, né, então que hoje tem seus 25, 30, 40, 50 profissionais no time de tecnologia, mas já tem o programa, né, de que precisam chegar em 500 em 2 anos, por exemplo, né, casos reais assim que acontecem. Então, a Impulso é a empresa parceira que vai permitir fazer esse escalonamento. E para as empresas que já estão mais estabelecidas, todo o trabalho, né, de resolver o problema do turnover, né, repor o turnover e adicionar novas vagas estratégicas, a Impulso trabalha também. Então, é realmente bem estratégico para as empresas que estão e necessitam, né, de profissionais de tecnologia. Não posso também deixar de mencionar dos nossos livros, Sentir e Responder, que é um livro gringo que a gente trouxe para o Brasil. Todos os líderes deveriam ter lido antes da pandemia começar. Incrível conteúdo. Sentir e Responder, só o título já diz um pouquinho, né, do que ele conta. Não posso deixar de falar também do livro Líder de Impacto, que está aqui na nossa prateleira, né, escrito por mim, pela Karine e pelo Miranda. A Impulso também apoia o Projeto Rio Memórias. Não sei se você conhece. O Projeto Rio Memórias é incrível, é um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro, que em muitos casos se confunde com a história do Brasil, inclusive da parte da colônia, né? E a parte que eu mais gosto desse projeto é um podcast, tá no Spotify e nas demais plataformas. Cada episódio contando uma história de forma única sobre o Rio de Janeiro. Então tem dezenas de episódios lá e vale a pena assistir porque com uma curadoria perfeita, conteúdo em áudio, sonorizado, narração perfeita, roteiro, pesquisa incrível que eles fizeram sobre cada uma das histórias, muito além dos livros que a gente aprendeu na escola, né? E também a Impulso tem a Vanguarda, né? A comunidade para lideranças e CTOs. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. E vamos fazer churrasco. William, obrigado pelo convite, adorei. Valeu, pessoal.